Bom, vamos a uma explicação importante para o aluno que está estudando a diferença do juro simples para o juro composto. É importante vocês entenderem que o conceito da capitalização simples envolve que a cada período, a capitalização, a correção, sempre vai incidir sobre o valor principal. Por isso que nós temos naquela tabela lá em cima, os juros mensais de R$ 100 dentro de um montante de 1.000, se é que a gente está entendendo que a taxa de juros é 10% ao mês. Para o juro composto, não. O fator primordial no juro composto é que a capitalização ela sempre incide sobre o montante gerado mês a mês. Então, o que acontece? Os juros vai ter aquele famoso efeito de juros sobre juros. No primeiro mês, obviamente, tal qual o juro simples, ele está incidindo sobre o capital principal, então nós temos R$ 100 de juros. Mas a partir do segundo mês, o que você consegue ver é uma diferença que dá, aqui na curva, uma evolução exponencial. Então, a gente gosta sempre de mostrar essa curva para os alunos, porque através dessa curva você pode enxergar algumas coisas que talvez seja difícil para você. Primeira coisa é perceber que antes do n igual a 1, e aí seja qual for, tá, a taxa de juros, antes do n 1, a capitalização simples, ela necessariamente gera juros maiores. Na data 1, tanto faz capitalização simples ou capitalização composta. A partir daí, o que você tem é o efeito exponencial que leva a cada período o juro composto tendo rentabilidades maior do que o juro simples. Outra coisa que os alunos perguntam muito é a respeito da convenção linear e convenção exponencial. É isso que dá aquele Czinho na tela da calculadora HP12C. Significa que vocês estão na convenção exponencial. Tem muita gente que acha que aquele C na calculadora significa juro composto, e sem o C a calculadora faria juro simples. Não é isso. Com o C, você está dizendo para a calculadora que ela deve atuar dentro da convenção, e sem o C ela não vai atuar na convenção. Que convenção é essa? A convenção exponencial. Bom, é ele que dá esse efeito de contínuo exponencial. Voltando à explicação de n menor do que 1, repara, mais uma vez, que o juro simples gera um valor maior do que o juro composto. Isso é importante observar. E aí, se vocês olharem a comprovação que podem fazer em casa, né, nas suas calculadoras, trabalhando com juros simples, se eu trabalhar com 0,5, por exemplo, de n, multiplicando pela taxa de 10%, eu vou gerar 105 de montante. Porém, juro composto, por causa desse efeito exponencial, ele vai gerar 104,88. Então, é importante o aluno pensar o seguinte, ele pode, na sua calculadora HP12C, estar calculando todos os valores sempre sem o C marcado no visor. O único problema é que, se por um acaso uma questão envolver períodos não inteiros, por exemplo, 3,85 meses ou 4,92 anos, ele vai ter um problema, porque se for a convenção exponencial, se tiver com um Czinho lá, ele acerta sempre, inclusive nos períodos não inteiros. Porém, se o C não estiver lá, o que vai acontecer? Entre um inteiro e outro, a convenção linear, ela segue a linha linear do juro simples, apesar de estar sendo calculado o juro composto. Então, cuidado, isso é só uma dica, que sempre mantenham o C na sua calculadora, porque se cair um exemplo onde o N não seja inteiro, pode ter certeza, se não tiver o C, vocês vão errar.